Nem sempre os maiores mistérios da Bíblia estão nos nomes mais conhecidos. Davi, Moisés, Elias, todos têm suas histórias bem documentadas. Mas e Nebuzaradã? Poucos falam sobre ele, mas sua presença marcou um dos momentos mais trágicos da história bíblica, a destruição de Jerusalém. Ele não foi apenas um comandante babilônico, mas o executor de uma sentença divina. Sob suas ordens, o Templo de Salomão virou cinzas, os muros caíram, e o povo de Judá foi levado ao exílio. Mas será que ele sabia que estava cumprindo um plano maior? As tradições rabínicas sugerem que Nebuzaradã testemunhou eventos sobrenaturais, que o fizeram questionar se sua vitória era realmente mérito militar ou se era a vontade de um Deus que ele mal conhecia. Desde o sangue misterioso de Zacarias até os relatos de sua possível conversão ao judaísmo, esse comandante pagão se tornou uma peça enigmática no quebra-cabeça da soberania divina. Quem foi de fato esse homem? Apenas um soldado de Nabucodonosor ou alguém que enxergou a mão de Deus mesmo na destruição? Prepare-se para descobrir segredos que poucos conhecem. O cheiro de fumaça pairava sobre Jerusalém e o estrondo das muralhas caindo ecoava como um grito de desespero. Nebuzaradã, comandante do exército babilônico, cumpria sua missão com precisão brutal: erradicar qualquer vestígio da resistência de Judá. O Templo de Salomão, aquele que por séculos foi símbolo da presença de Deus no meio do povo, agora ardia em chamas. Não era apenas pedra e madeira sendo consumidos, era a memória, a identidade e a fé de uma nação que se desfaziam no ar. A cidade sagrada, outrora próspera, se via reduzida a ruínas, enquanto os sobreviventes olhavam em choque para a devastação. Mas seria apenas um ataque militar? Ou algo muito maior estava acontecendo nos bastidores da história? O profeta Jeremias já havia avisado repetidas vezes que esse dia chegaria. O povo de Judá havia virado as costas para Deus, confiando mais em alianças políticas do que na aliança com o Altíssimo. E agora, a promessa se cumpria diante de seus olhos. O juízo divino não falha. No entanto, até mesmo no meio da destruição, havia lições a serem aprendidas. Jerusalém caía, mas a soberania de Deus permanecia intacta. O que viria a seguir não seria apenas uma tragédia, mas um capítulo crucial da história bíblica. O avanço da Babilônia não foi obra do acaso, mas sim de uma estratégia meticulosamente orquestrada por Nabucodonosor II. Com mãos firmes e uma mente astuta, ele estendeu as fronteiras de seu império, e Judá foi apenas mais um alvo em seu caminho. Jerusalém, que já havia se tornado um reino vassalo, tentou resistir, mas a maré do destino estava contra ela. Nebuzaradã, como executor da vontade do rei, garantiu que nenhuma cidade permanecesse em pé sem a permissão babilônica. Era o auge da conquista, e Babilônia reinava sobre os derrotados. Mas será que tudo se resumia à ambição política e força militar? Se olharmos pelas lentes da história bíblica, veremos que essa expansão não aconteceu sem um propósito maior. Deus já havia alertado por meio dos profetas que Judá enfrentaria as consequências de sua rebeldia. Assim, a ascensão de Nabucodonosor e a destruição de Jerusalém não eram apenas eventos históricos, mas peças de um quebra-cabeça divino. O Império Babilônico crescia, mas nem mesmo seu poder absoluto escaparia dos desígnios do Altíssimo. E com a cidade tomada, uma nova fase estava prestes a começar. E ela seria ainda mais desafiadora para o povo de Judá. A guerra nem sempre é vencida pela espada. Às vezes, a fome e o desespero fazem o trabalho sujo antes mesmo do inimigo cruzar os portões. O cerco de Jerusalém foi uma dessas batalhas silenciosas, onde o tempo era a arma mais cruel de todas. Nebuzaradã e seu exército cercaram a cidade por meses, cortando suprimentos e deixando o povo à mercê do caos. O que antes era uma fortaleza impenetrável tornou-se uma armadilha mortal. O pão se tornou artigo de luxo, a água era racionada, e famílias inteiras definharam enquanto esperavam por um livramento que nunca veio. E não pense que o cenário era apenas físico, era espiritual também.
Os que zombavam dos alertas de Jeremias agora viam suas palavras se cumprindo, mas já era tarde demais para arrependimentos. O Templo de Salomão, que por tanto tempo simbolizou a aliança entre Deus e o povo, permanecia de pé, mas a presença divina já não estava ali para protegê-los. A confiança de Judá em sua própria força foi esmagada pela realidade implacável do juízo divino. Quando os portões finalmente cederam, os babilônicos não encontraram guerreiros prontos para a batalha, mas uma cidade exausta, quebrada e à mercê da destruição. E no meio do caos, o destino dos sobreviventes já estava selado. Quando os muros de Jerusalém ruíram, não foi apenas a cidade que caiu, foi o coração de um povo inteiro. Nebuzaradã, implacável em sua missão, não se contentou em destruir edificações. Ele arrancou homens, mulheres e crianças de sua terra e os lançou ao desconhecido. O exílio para a Babilônia não foi uma simples mudança de território, mas uma ferida aberta na identidade de Judá. O Templo de Salomão, símbolo da aliança entre Deus e o povo, estava em ruínas, e agora eles caminhavam para um império estrangeiro, sob o domínio de um rei pagão. A pergunta ecoava em seus corações: teria Deus os abandonado? Mas, mesmo no cativeiro, a mão divina nunca esteve ausente. Jeremias já havia profetizado que o exílio duraria 70 anos e que, um dia, a restauração viria. Enquanto muitos judeus choravam às margens dos rios da Babilônia, outros começaram a entender que aquele juízo divino não era o fim, mas uma correção. Daniel, Ezequiel e outros líderes espirituais emergiram nesse período, provando que, mesmo no exílio, a fé não precisava ser destruída. A Babilônia havia vencido a batalha, mas não determinaria o futuro do povo de Deus. O exílio era doloroso, mas também era um palco para uma transformação profunda, e os próximos eventos mostrariam isso de forma impressionante. No meio da destruição e do caos, um homem se destacou não pela força da espada, mas pela força da verdade. Jeremias, o profeta tantas vezes ignorado e ridicularizado, agora se via diante do cumprimento de suas palavras. Durante anos, ele alertou Judá sobre o juízo divino que viria caso continuassem se afastando de Deus. Mas quem queria ouvir um profeta que falava de destruição quando todos esperavam prosperidade? Quando as muralhas de Jerusalém caíram e o povo foi levado ao exílio, Jeremias não precisou dizer, "Eu avisei". A própria história gritava isso. Curiosamente, enquanto tantos foram levados como prisioneiros, Jeremias recebeu um tratamento diferenciado. Nebuzaradã, o executor babilônico, reconheceu algo diferente nele e lhe deu a liberdade de escolher seu destino. Ele poderia ir para a Babilônia e viver bem, ou ficar em Judá com os que restaram. Jeremias escolheu ficar, mostrando que seu compromisso não era com conforto, mas com sua missão. A tragédia que assolou Jerusalém não era o fim, e Jeremias sabia disso. Sua presença entre os remanescentes era uma prova de que, mesmo na destruição, Deus ainda falava e aqueles que quisessem ouvir ainda tinham uma chance. Para muitos, a destruição de Jerusalém foi apenas um desastre militar, mas para os olhos espirituais era algo muito mais profundo. Não se tratava apenas da força da Babilônia, mas da mão de Deus permitindo que o juízo se cumprisse. O próprio Senhor havia avisado repetidas vezes, por meio dos profetas, que Judá precisava se arrepender. Mas o povo insistiu em ignorar os alertas, confiando mais na aparência de religiosidade do que em um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando os muros caíram e o Templo de Salomão virou cinzas, ficou claro que aquela era uma lição severa, mas necessária. O juízo divino não vinha por capricho, mas por justiça. Deus não havia sido injusto com Judá. Pelo contrário, foi paciente além do que qualquer rei humano seria. No entanto, a consequência da rebeldia chegou, e Jerusalém teve que colher o que plantou. Isso nos ensina que Deus não tolera desobediência indefinidamente, mas também que Ele nunca abandona os que buscam redenção. O exílio, por mais doloroso que fosse, não seria eterno.
A disciplina divina sempre tem um propósito: corrigir, restaurar e preparar para algo maior. Mas antes da restauração, ainda havia mais mistérios a serem revelados. A destruição de Jerusalém não foi apenas um evento histórico. Segundo a tradição rabínica, havia algo ainda mais misterioso acontecendo nos bastidores. Textos judaicos antigos falam de eventos sobrenaturais que teriam ocorrido durante o cerco e a queda da cidade. Alguns relatos sugerem que uma voz divina ecoou, incentivando Nebuzaradã a concluir a destruição, como se até mesmo o céu confirmasse o juízo sobre Judá. Outros escritos falam de sinais no Templo de Salomão antes de sua queda, reforçando a ideia de que Deus já não habitava ali da mesma forma. E se essa destruição não tivesse sido apenas um castigo, mas um chamado à reflexão? A tradição rabínica sempre viu esses acontecimentos como mais do que simples tragédias. Eram mensagens cifradas, sinais de que algo muito maior estava em jogo. Até mesmo Nebuzaradã, um comandante estrangeiro, parece ter sentido algo além da guerra comum. Mas qual teria sido o momento exato em que ele percebeu que não estava lidando apenas com política e batalhas? Um detalhe sombrio e enigmático. No templo pode ter sido a chave para essa virada. Dentre os eventos mais enigmáticos ligados à destruição de Jerusalém, um relato rabínico se destaca: o sangue de Zacarias. Segundo essa tradição, o sacerdote Zacarias foi assassinado dentro do próprio Templo de Salomão, e seu sangue nunca parou de borbulhar no chão sagrado. Quando Nebuzaradã entrou no templo em meio às ruínas, algo chamou sua atenção: uma mancha estranha que parecia viva. Ao perguntar o que era aquilo, os judeus tentaram esconder a verdade, mas após insistência, revelaram que era o sangue de um homem justo, morto injustamente. A reação do comandante babilônico foi brutal e inesperada. Tomado por uma fúria implacável, ordenou a execução de milhares de pessoas, como se quisesse vingar a injustiça cometida ali. No entanto, quando percebeu que nada cessava aquele mistério, algo nele mudou. Alguns textos sugerem que Nebuzaradã, diante do inexplicável, teve uma crise de consciência e chegou a considerar a fé judaica. O sangue de Zacarias era um testemunho mudo de que o juízo divino já pairava sobre Judá muito antes da invasão babilônica. Mas e quanto a Nebuzaradã? Teria ele realmente sido tocado por essa revelação? Por séculos, alguns tentaram tratar Nebuzaradã como uma figura lendária, mas a arqueologia provou que ele foi muito mais do que um nome perdido na história. Registros babilônicos encontrados em tabuinhas de argila mencionam esse oficial, de alta patente, descrevendo-o como um executor leal de Nabucodonosor II. Essas descobertas confirmam que ele não foi apenas um personagem bíblico, mas um comandante real que desempenhou um papel fundamental na queda de Jerusalém. Inscrições da época também atestam a destruição causada pelos babilônicos, alinhando-se perfeitamente com os relatos bíblicos e rabínicos. Além disso, escavações em Jerusalém revelaram camadas de cinzas, estruturas queimadas e até mesmo pontas de flechas babilônicas, indicando a brutalidade do cerco. Tudo isso reforça que o relato bíblico não é uma simples narrativa simbólica, mas uma peça da história real. No entanto, um detalhe permanece intrigante. Mesmo com todo o seu poder, Nebuzaradã reconheceu que sua conquista não se deu apenas por mérito militar. Ele teria entendido que a destruição de Jerusalém fazia parte de algo maior. O próprio conquistador babilônico parece ter chegado a essa conclusão. Nebuzaradã era um homem acostumado a vencer batalhas, a destruir cidades e a subjugar povos. Mas Jerusalém foi diferente. Algo ali o fez enxergar que sua vitória não vinha apenas da força da Babilônia, mas de uma permissão superior. Relatos indicam que, após testemunhar os eventos no templo e ouvir as histórias sobre o Deus de Israel, ele chegou a declarar que a destruição não aconteceu por acaso, mas porque o próprio Senhor entregou Jerusalém em suas mãos. Para um comandante pagão reconhecer isso, algo profundo deve ter tocado sua alma. Essa é uma das maiores lições desse período sombrio. Mesmo no meio do juízo, Deus continua no controle. Nada foge do seu domínio,
E até aqueles que não o conhecem acabam reconhecendo sua soberania. Nebuzaradã pensava estar apenas cumprindo ordens de Nabucodonosor, mas no fim estava cumprindo um plano muito maior. Isso nos faz refletir. Quantas vezes enxergamos apenas o caos, sem perceber que Deus continua operando? O povo de Judá, apesar de exilado, ainda tinha um futuro. O mesmo Deus que permitiu a destruição tinha um propósito muito maior reservado para eles. A história de Nebuzaradã não é apenas sobre conquista e destruição, mas sobre um plano divino que se desenrolava diante dos olhos de todos. Jerusalém caiu, o povo foi exilado, mas Deus nunca perdeu o controle. O próprio comandante babilônico parece ter percebido que sua vitória não era apenas fruto da força militar, mas da permissão de um Deus muito maior do que qualquer império terreno. Se até um pagão reconheceu isso, será que nós estamos atentos ao agir de Deus em nossas vidas? Quantas vezes interpretamos momentos difíceis como meras fatalidades, sem perceber que podem ser parte de um propósito maior? E agora, depois de tudo isso, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar vendo a Bíblia como um livro comum? Ou vai começar a enxergar as camadas profundas da história divina? Deus sempre teve um plano, e essa história prova isso. Será que você está prestando atenção nos sinais ao seu redor? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. E se você quer continuar descobrindo mistérios incríveis da Bíblia, se inscreva no canal e ative as notificações. Ainda há muito o que aprender.